última pesquisa Data Senado trouxe dados reveladores sobre a violência doméstica envolvendo mulheres cada vez mais jovens, como a vítima aí da reportagem que acabamos de exibir. 22% das entrevistadas relataram que foram agredidas pela primeira vez entre 19 e 24 anos. Pensa que poderia ser sua filha, sua sobrinha, sua neta? A gente precisa mudar essa realidade. E o diálogo em casa, gente, é fundamental para isso. O diálogo tanto com as meninas e também com os meninos. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá, aqui no nosso estúdio, eu recebo a psicóloga Larissa Lobo. Obrigada, doutora Larissa, pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde. Líbina de Barros, que vai trazer já pra gente o relato, a experiência que ela já viveu na pele. Mas antes, é de assustar, né, Líbina? A gente acabou de mostrar só agora 2 casos de jovens vítimas aí de violência doméstica. Muito. Eu sofri violência doméstica. Gente, boa tarde. Boa tarde. É que você já faz parte da família, né? Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Boa tarde, Roberta. Boa tarde. Saudade de você que eu estava. Mas como eu já sofri isso faz muito tempo. E hoje a preocupação é com os filhos, né? É a preocupação com os meus filhos, porque um relacionamento que não é um relacionamento saudável, ele não é bom, ele interfere em toda uma família. Não é só os dois que estão naquele relacionamento, também tem os pais, se tiver filhos também, os filhos, né? Então, assim, não é fácil, só quem está passando pela violência, só quem está no relacionamento tóxico, só quem está vivendo é que sabe como é difícil você olhar e enxergar muitas das vezes que você precisa de ajuda, que aquilo ali não vai mudar, essa é a principal, não tem jeito, gente. Bater uma vez, vai bater sempre. Ele te agrediu uma vez, ele vai te agredir sempre. Se ele tem antecedentes, então é muito complicado. E hoje os jovens, eles não estão se ligando com quem eu estou me relacionando. Quem é a pessoa? Você sofreu a primeira agressão, você tinha quantos anos, Líbina? A primeira agressão que eu sofri, eu tinha 16 anos. Tinha acabado de fazer 16 anos. Eu fiz 16 anos em fevereiro. E foi assim, para setembro até outubro, que eu não esqueço até hoje, que foi a primeira agressão da minha vida que eu sofri, com 16 anos. Larissa, geralmente essa fase, né, 15, 16, 19, 20 anos, é uma fase que a gente se apaixona perdidamente, que a gente acha que encontrou, é o homem da nossa vida. Esse tipo de dependência é diferente comparado a outra faixa etária? Boa tarde. Boa tarde. Tem suas diferenças pelo contexto de vida, né? A fase adulta, a gente normalmente vai ter, além da dependência emocional, a dependência financeira, o receio de como vai ser a criação daqueles filhos, se envolvem filhos. Quando a gente fala de faixas etárias mais jovens, a gente está falando de indivíduos que estão em desenvolvimento. Então, é uma fase mais vulnerável para que esses jovens acabem caindo em relacionamentos abusivos. Por falta de recurso emocional para lidar com os relacionamentos, por falta de proximidade com a rede de apoio. Então, normalmente, quando a gente fala de relacionamento abusivo em diferentes fases da vida, o que diferencia são os contextos, né? Na fase adulta, a gente vai ter, além da dependência emocional, muitas das vezes a dependência financeira, uma ausência total de rede de apoio. E na fase mais jovem, a dependência emocional, principalmente em um afastamento, né? Às vezes uma ausência total, mas é um afastamento causado, inclusive, por esse abusador. Eu ouvi agora aqui a frase da Líbina, falou assim: gente, não adianta, bateu a primeira vez, aconteceu a primeira agressão, vai repetir, vai acontecer de novo, não é isso que você falou? Vai repetir de novo, por quê? Porque a primeira vez que eu fui agredida, chora, se desespera, ele cuidou dos meus ferimentos, né? Nunca mais vou fazer, e eu ali, com 16 anos, dependente total emocionalmente, era o homem da minha vida, era o pai do meu filho, o casamento é para sempre, aquela coisa toda, não, vai mudar e não vai acontecer de novo, até que aconteceu de novo. E assim vai sucessivamente. Por quê? Porque você já está dependente daquele relacionamento.
Mas olha ouvi a isso a vida inteira. vulnerabilidade, né? Olha a vulnerabilidade que ela tava, de essa falta de recurso emocional, de maturidade mesmo para estar dentro de uma relação. Então, olha quantos pensamentos disfuncionais de que casamento é para sempre, esse é o homem da minha vida. E, gente, relacionamento não tem relacionamento que deve ser para sempre. O relacionamento é um Mas ajuste isso é muito constante. construído, né? Sim, na cabeça, perfeito, principalmente da mulher, que vai aparecer um príncipe encantado, que você vai casar, a gente vê desfechos lindos em novelas, mas a gente precisa trabalhar um pouco mais com a realidade para que a gente não se iluda com com o homem que vai aparecer, que a gente mesmo acaba intitulando de príncipe encantado. Exatamente, é lidar com a racionalidade, a gente encarar o que a gente tem ali na vida real. O que eu tenho na vida real? Uma pessoa que está me desrespeitando? O que eu tenho na vida real? Uma pessoa que me diminui? Uma pessoa que me afasta das pessoas da minha rede de apoio? Eu tenho uma pessoa que me ameaça? Uma pessoa que me poda? Então, será que isso deveria estar dentro de uma relação, não digo nem de uma relação perfeita, porque não existe, mas dentro de uma relação saudável? Será que isso deveria acontecer? Então, precisa sim de uma conscientização geral, principalmente entre o público feminino, mas cabe a gente também ajudar essas pessoas a olharem para o real, para o que está acontecendo e ajustar essa visão. Não, o que você está vendo não é porque ele é seu príncipe encantado e eventualmente ele erra, é porque ele é um abusador. Então, ao mesmo tempo que ele tem esses comportamentos altamente agressivos, ele vai ter o comportamento de uma tentativa de um príncipe encantado, que é cuidar dos ferimentos que ele mesmo causou, é ter um comportamento altamente romântico para tentar curar a ferida que ele mesmo abriu. Então, a tentativa que a gente, enquanto sociedade, faz é conscientizar as pessoas para que elas olhem para a realidade do que está acontecendo, para os comportamentos reais que aquela pessoa está emitindo ali com ela. Eu fui uma, Líbina, que eu ouvi por muitos anos a minha mãe falando exatamente isso. Olha, perdeu o respeito uma vez, já era, levantou a mão para você uma vez, não aceite, minha filha. Minha mãe sempre frisou muito isso comigo. A violência depois, ela tende a aumentar, tende a ficar ainda mais agressiva, ainda mais violenta, isso pode acontecer? Pelo menos comigo, ela ficou. Ela chegou a um ponto que eu não conseguia nem falar que eu queria mais separar, porque o de falar de separar, eu já tinha medo, não é mais de apanhar, eu já tinha medo de morrer. Então, assim, ficou numa situação pela minha vida. Eu já falei aqui. Isso com quantos anos? Aí eu já tinha 17 para 18. Muito nova, gente. Muito já nova. teve dias assim que eu ia dormir e eu não conseguia dormir com medo dele acordar de noite, dar um sei o que lá na cabeça dele, ele me matar dormindo e eu não conseguia. Porque eu já não conseguia, porque eu, além de ser nova, eu ainda era mulher, não conseguia lidar com o homem, né? Bem mais forte. Mas aí sempre era aquele negócio que vai mudar, a nossa vida vai mudar, e eu sempre acreditava naquilo que não existe, né? Sempre. E eu não tive essa coisa assim. Os meus pais, eles brigavam muito, mas eu nunca vi o meu pai batendo na minha mãe. Eu nunca vi essa violência. Eu vi eles brigar, não dava certo e tal. Mas a minha mãe apanhar do meu pai, eu nunca vi. Então, e essa realidade para mim, a primeira vez que ele me deu um tapa, eu fiquei assim. Eu nunca tinha visto isso, gente, na minha vida. Um homem batendo numa mulher. Eu falei, não, isso não tá. Gente, eu fui em outro planeta e voltei. Só que aí eu fui induzida naquele relacionamento abusivo, naquela coisa. O meu emocional era muito abalado. Eu era frágil demais emocionalmente. E eu me deixei levar por tudo aquilo e passei tudo que eu passei. E nesse caso agora que a gente acabou de mostrar, né, dessa namorada, eles já estavam terminados, porém morando ali na mesma casa, na mesma residência, os dois com 19 anos. Ou seja, isso não era para ter acontecido, né, Larissa? Não, de maneira nenhuma. Mas e ele com todo esse histórico, né? Sim, ele com todo esse histórico. Mas puxando esse gancho, o abusador, ele dificilmente entra dentro de uma relação e já emite os piores comportamentos. Ele agride fisicamente, ele ameaça a integridade, a vida da pessoa. Ele vai construindo, eu falo com os meus pacientes, ele vai construindo uma espécie de teia de aranha. E aos pouquinhos ele vai condicionando essa vítima a aceitar cada vez mais. Então, primeiro ele condiciona a vítima a aceitar que ele afaste ela de algum amigo, depois ele condiciona a vítima para que a vítima aceite uma ofensa, aceite ali um comportamento de controle exagerado, depois ele condiciona, vai aos pouquinhos condicionando essa vítima para aceitar coisas cada vez maiores. Então, muitas das vezes a vítima realmente só percebe o nível que chegou
quando chega a uma situação muito exagerada, o que pode ter acontecido com esse caso que a gente acabou de mostrar, entende? Então, muitas vezes ela não vai percebendo a gravidade do que está acontecendo, porque vai aumentando, vai condicionando essa vítima aos pouquinhos para normalizar aquilo dentro daquela relação. Tem um jogo de manipulação muito forte, muito severo. Então, é muito difícil realmente para as vítimas perceberem, a menos que chegue num caso mais grave. Agora, hoje em dia, com acesso às informações, com a tecnologia a nosso favor, se a gente buscar rapidamente na internet, vem o histórico da pessoa, como foi essa situação aí, gente. O cara tem 5 passagens na polícia e aí tem histórico de agressão, de violência doméstica, né? Então já dá para ver que a pessoa tem um perfil violento. Na semana passada, a Ana Caroline Mota, nossa repórter, também trouxe um caso de um cara que também tinha histórico de violência doméstica e a pessoa, a atual namorada, acabou aceitando a relação, mesmo sabendo do histórico dele. Ou seja, a informação está aí, mas ainda assim, esse sentimento, a paixão acaba falando mais alto? É uma junção de tudo, não somente, quando a gente fala desse público mais jovem, não somente a paixão, né, essas emoções, que muitas vezes esse indivíduo ele não tem regulação emocional suficiente para manejar, maturidade emocional mesmo para lidar, mas é também esse comportamento de condicionamento. Então, provavelmente, esse parceiro, ele chegou até, ele contou uma história diferente, desmentiu a situação, tentou usar ali de artifícios para convencê-la a, de repente, desacreditar da história da primeira vítima. Então, tem sim o sentimento, que é muito forte, especialmente nessa faixa etária, em relação a todos os sentimentos, não somente a paixão, mas tem principalmente o comportamento manipulador. Então, provavelmente, ele foi desmentindo ali aos pouquinhos as histórias. O abusador faz isso, né? Ele vai armando tudo a favor dele. Daqui a pouquinho eu vou abrir espaço para a gente ler os comentários, tanto no nosso Facebook e também no nosso WhatsApp. Você pode mandar para a gente a sua opinião, né? Se caso aconteceu alguma situação com você, também na fase jovem, manda para a gente. Porque olha só esse caso que a gente vai contar agora, também aconteceu aqui na capital. Um jovem de 19 anos, olha a idade desse menino, 19 anos. Ele foi preso depois de ameaçar a ex. De acordo com a polícia, o suspeito usou um pedaço de madeira, gente, para fazer as ameaças. E sabe aonde? Na frente desta escola aí, no bairro aqui na Grande Vitória, no bairro Grande Vitória, perdão. A ex-namorada dele estuda no local. Com a ajuda dos funcionários, ela conseguiu chamar a guarda. Os agentes estiveram até no local, foram até o local com uma viatura. E aí a vítima, além de relatar as ameaças sofridas, ainda revelou para os agentes que foi agredida no último sábado, tá? No último fim de semana. Mas que não registrou a ocorrência contra o ex-companheiro. Pois, acredite, ela acreditou que ele mudaria de comportamento. Ela disse ainda que o suspeito não aceita o fim do relacionamento. O temperamento nervoso do rapaz seria uma das causas do término. E aí a nossa equipe procurou a moça, mas ela não quis se pronunciar. E você pensa, gente, na escola, o ambiente onde a gente pensa que estou ali para estudar, estou ali para distrair a mente, para conversar com minhas colegas, né, na hora do recreio, na hora do intervalo, e aí você é surpreendida dessa maneira, sem contar a vergonha, né, Líbina, que fica para essa mulher também, para essa jovem? Ô, Roberta, eu vou te falar, né, quando eu vi esse caso, eu lembrei de quando eu estudava. E tem coisas que acontecem na vida da gente que vai levar a gente para esse fim. Principalmente quando você tem... Gente, tudo rola no emocional. Porque eu tenho um déficit de alguma coisa e vou querer preencher. E essa pessoa que é abusiva extremamente, ela vai entrar naquele meu fraco e vai tomar conta da minha vida. E as meninas, eu não sei o que acontece com elas, que elas não acabam enxergando que aquele cara, principalmente aquele cara que não trabalha, que fica o dia todo na porta da escola. Toda hora que eu saio, ele está na porta da escola. Elas não pensam no depois, elas pensam no agora. Agora ele é bonito, agora ele está aqui, agora ele me dá carinho, agora ele fala que eu sou bonita. Você viveu uma situação assim? E não... O meu relacionamento foi só um estopim dos relacionamentozinhos que eu tinha. É o que eu falei com você. E é o que eu falo com os meus filhos, e é o que eu falei com as minhas sobrinhas, né? Porque eu não tenho menina, mas eu tenho 2 sobrinhas, para ver aonde a gente está, quais são as nossas amizades,
Qual é a aceitação que a gente está querendo? O que a gente vai ganhar com aquilo? Hoje eu paro e penso e analiso tudo o que aconteceu comigo. Por que eu fazia aquilo? Era um déficit emocional que eu tinha dentro da minha cabeça, que os meus pais, infelizmente, não percebeu a tempo para poder me tirar daquela situação, porque eu não contava nada para eles. Entendeu? Nada da minha vida era compartilhado com meu pai, com minha irmã, com ninguém da minha casa. Eu era uma coisa dentro da minha casa e outra coisa fora da minha casa. Entendeu? Então, assim, tem muitas meninas que são assim e acabam vivendo um relacionamento desse, passando vergonha na porta da escola. Muitas das vezes elas nem acham que é vergonha naquele momento, mas depois elas vão ver, gente, o que aconteceu com a minha vida? Quando chegar lá na frente, ela vai ter vergonha disso que aconteceu agora. Por que eu tive esse comportamento? Isso se a pessoa não fizer coisa pior, porque um relacionamento abusivo, gente, infelizmente, ele é só o começo. E o final dele é um feminicídio. Triste demais, né? Por isso que a gente tem que alertar enquanto há tempo, enquanto está no início, porque depois a gente só vai se envolvendo e essa dependência afetiva só vai aumentando. Olha só o relato que eu recebi aqui, Larissa, de uma telespectadora. Ela disse que se casou aos 19 anos. O ex-marido a proibia de ir na casa da mãe, tá? A casa da mãe era em cima da casa dela. Escuta isso, hein? Me afastou de todos os meus parentes, amigos. Falava comigo que outras mulheres eram lindas, eram gostosas, que aquilo que era mulher na frente dela, ou seja, né, desrespeitava a esposa, minimizava a esposa, diminuía, perdão, e falou que, também ela relata aqui casos de traição, e aí ela tomou a atitude de separar. Hoje ela entende que ele era um psicopata, ela diz com essas palavras, me prendia e eu não podia ir a lugar nenhum. E às vezes o pai e a mãe tentam conversar com os filhos, tentam falar, minha filha, tem alguma coisa que não está legal. Só que pela faixa etária, principalmente, é mais difícil conversar com essa adolescente, alertar com essa jovem também? Muitas das vezes, Beta, tem um afastamento mesmo de jovens e adolescentes por fase do desenvolvimento. É um momento onde os jovens eles se voltam muito para os grupos de amizades, eles estão descobrindo o papel deles na sociedade, os gostos, os pensamentos. Então, isso acaba afastando um pouco. Mas, normalmente, a vítima, em qualquer faixa etária que ela esteja, ela tem uma dificuldade de acessar a rede de apoio, porque já é um movimento natural desse abusador afastar as redes de apoio dessa vítima. E como tem esse modus operandi de diminuir muito a vítima, ela começa a ter esse sentimento de vergonha, por exemplo. E aí, nesse ponto, eu preciso discordar. Eu acredito que não se deve ter vergonha de pedir ajuda. Porque quando essa vítima ela fica ali armazenando somente o sentimento de vergonha, isso acaba impedindo ela de pedir ajuda, de gritar por socorro, de contar para outras pessoas o que está acontecendo. Então, normalmente, o que dificulta é porque o abusador ele já previamente afastou a pessoa da rede de apoio, independente da faixa etária. Isso é um modus operandi que os abusadores têm. Agora, mas o fato dessa jovem estar ali com o namorado, aí o pai, a mãe começam a perceber que não tem amigas mais por perto, que ela não sai mais com a galera que ela saía antes, que ela não visita mais o pai e a mãe do jeito que visitava. Isso acende um alerta? Deve acender um alerta, deve acender um alerta. Então, é interessante que a família observe se essa jovem, ela mudou o comportamento, se ela mudou o estilo de se vestir, se ela tem parecido com uma autoestima mais baixa, se ela tem se afastado dos seus colegas. Então, isso deve ser um sinal de alerta gigantesco para que dê tempo desses pais puxarem essa vítima de volta, né? E acolherem, orientarem, ajudarem essa vítima a perceber o que ela não está vendo sobre aquela relação disfuncional e, se necessário, um tratamento psicológico para auxiliar que essa adolescente consiga ter recurso emocional para sair desse relacionamento e a gente puder evitar algo mais grave que aconteça com essa vítima. Chegou um comentário aqui de uma mãe também desabafando com a gente. Ela diz: boa tarde, Roberta. Minha filha viveu um relacionamento abusivo. Ela se separou e fez várias ocorrências, né? Isso já vai fazer 1 ano e até hoje ele nunca recebeu nenhuma intimação. Até hoje ele ameaça a minha filha. A justiça é falha, eu fico muito preocupada com a vida da minha filha. E o pai dele ainda tem um agravante, que ele é policial civil, e deve ser por isso até que ela acredita que ele não tenha recebido nenhuma intimação, né? Ou seja, mais uma questão aí, mais uma vez a vítima fica vulnerável, né? Líbina, se você tivesse mantido esse relacionamento,
como é que você acredita que você estaria hoje? Maruípe. Com certeza. Morta. Porque você vai ficando mais velha e você vai ficando mais madura. E tem muitas coisas que você não aceita. A violência estava muito, muito presente no meu relacionamento, né? Então, provavelmente, em algum ataque de loucura dele, ele já tinha me matado. Mas eu não me vejo hoje mantendo esse relacionamento. É o que ela falou. Eu sempre fui uma menina muito inteligente. Quando chegou na adolescência, aquela confusão da minha cabeça, eu não consegui lidar com aquilo. Os meus pais também não souberam lidar, que eu era a primeira adolescente dentro de casa. E aí, a minha mãe falava comigo, minha filha, você vai acordar um dia e vai ver que você vai se arrepender. E eu acordei um dia e falei, o que eu estou fazendo nesse relacionamento? Então, a minha cabeça, o meu caráter mesmo, ele já não condizia com aquilo. Só que eu demorei um pouco, mas eu consegui sair daquilo. Então, hoje em dia, eu não me vejo naquele relacionamento, eu me vejo saindo. Eu não me vejo ali, eu me vejo que eu saí. Quando eu saí, eu falei, gente, nunca mais eu tenho um relacionamento desse na minha vida. Nunca mais eu quero um relacionamento desse. Nunca mais eu quero um homem como esse. Nunca mais eu quero nada igual. Não quero uma vida igual a essa. E eu nunca mais me aproximei de pessoas, nem de homens, nem tive relacionamento como aquele. Nunca mais. Então, assim, se você falar para mim, se você tivesse continuado, eu não me vejo continuando, Roberta. Que bom que você está aqui para dar esse relato e com uma nova visão de tudo que você passou. Agora, infelizmente, não é assim que muitas jovens pensam. Às vezes por amor, às vezes também começa a envolver uma dependência financeira, elas vão cada vez mais se afundando nesse relacionamento. E a palavra é essa, é se afundando mesmo. E aí, Larissa, né, chega num ponto que a família às vezes até desiste, porque já falou, já deu a dica, já falou o que ia acontecer. A mulher que aceita isso, infelizmente, ela está se submetendo a quê? A uma vida de violência sem fim. É isso. Dentro de relacionamentos assim, a gente não tem uma projeção de melhora. É muito difícil você olhar uma pessoa com um padrão de comportamento enraizado tão violento e acreditar sem a pessoa dar sinal nenhum de que aquele comportamento vai mudar. Então, normalmente, a vítima, quando ela está presa dentro de uma relação assim, o que a gente projeta para o futuro é mais do mesmo. É piora, inclusive, desse comportamento. Igual essa mulher aí do caso que a gente mostrou. Perfeito. Ela terminou, mas continuou ali, morando debaixo do mesmo teto do agressor. 19 anos. Eu me colocando no lugar dela, eu imagino que ela devia ainda estar com uma dependência emocional para estar ali. Uma dependência emocional, um resquício de manipulação, né? Porque para eles estarem residindo juntos, provavelmente esse término ele não foi há muito tempo. Então ainda tinha provavelmente uma manipulação, ainda tinha um sentimento, uma dependência emocional e muitas das vezes a rede de apoio desiste porque é cansativo, porque é difícil, porque tem-se essa ideia popular e errônea de que a mulher quer aquela situação e ela não quer, ela é uma vítima e ela está presa dentro de um nível de chantagem emocional gigantesco. Ela não consegue falar. Eu já propus isso. Vamos separar, mas vamos ficar no mesmo, vamos continuar morando junto. Eu já propus isso. Porque eu queria, sabia que fazia mal, mas não queria terminar. Era o homem que eu queria, era o pai do meu filho, igual eu falei. Então eu falei assim, vamos terminar então, vamos ficar morando junto. É porque gente, a mulher, primeira coisa, se teve agressão uma vez, ela já precisa de ajuda. Não é normal. Se ela teve agressão uma vez e ela aceitou, as pessoas que estão ao redor, ela já tem que entender que aquela pessoa ela precisa de ajuda. É como se fosse aquela internação compulsiva. Para mim é a mesma coisa, porque ela não sabe no subconsciente dela, ela quer sair, mas ela está tão envolvida que ela não consegue dar o primeiro passo, ela não consegue falar, eu preciso de ajuda, porque nem ela está vendo. Olha a minha situação, eu cheguei a falar, entendeu? A mesma coisa que a menina falou. Ele já tinha 5 passagens, o meu ex tinha 7. Entendeu? Então, assim, qual é o futuro que você tem com uma pessoa que já agrediu a outra? É aquela coisa, por que ele não vai me agredir? Eu sou menos mulher?
em que situação eu estou. Então, se ele agrediu uma pessoa anterior a mim, ele vai me agredir também. Se ele bateu em outras mulheres, ele vai me bater também. É um ciclo, ele não quebrou. E você não é mais bonita que ele, não vai deixar de bater, ele vai bater também. Tem aqui um comentário que diz... Eu vou preservar, viu, gente, as nossas telespectadoras. Essa daqui diz o seguinte: eu vivi isso e ainda fui taxada como louca. Você também? Passou ainda esse... Sim, porque o agressor, ele faz com que você ache que você é errada. Não, aconteceu isso, mas aí você tem que ver, olha o que você fez. Olha o que... Nossa, culpabilização da vítima, chorando aqui, né? limpando, mas olha, você viu o que você fez? Nossa, você me tira do sério, você me faz isso. Se você não fizer isso mais, nada disso vai acontecer. Olha isso. Gente, eu tenho 41 anos e eu passei por isso e já vi muitas mulheres passar por isso e é a mesma história. Tudo se repete, né, Larissa? Tudo se repete. É um comportamento, é um modus operandi extremamente repetitivo. Isso puxa o gancho, inclusive, né? Por que aquela vítima, ela viu que ele tinha passagens pela polícia e ela ignorou? Porque provavelmente teve esse mesmo diálogo, teve essa culpabilização da vítima anterior, de que ela tinha causado, de que ela era louca, de que ela era desregulada emocionalmente, de que aquilo não ia acontecer novamente. Isso, mas foi por causa daquilo. A culpa não foi minha. Justificativa, né? Tem. E fazer você até assumir e reconhecer a culpa. Às vezes, eu sempre lá em casa a gente conversa sobre isso, e eu tenho 3 meninos. E aí, eu confesso com os meus filhos, para que eles sejam homens de verdade e homens que respeitem mulheres. Perfeito, perfeito. Para a gente encerrar esse assunto, acho que você trouxe a fala que a gente precisava ouvir de uma mãe de menino também. Obrigada, viu, Líbina, pela sua participação. Sempre é um prazer. Tá certo, um beijo, volte sempre. Obrigada também, Larissa Alon, pela sua grande contribuição também com a gente.